Olá! Para quem estuda para concursos da área jurídica, existem aqueles temas que são, assim, divisores de águas na prova. E hoje a gente vai destrinchar um deles, a famosa reserva do possível. A ideia aqui é transformar esse princípio, que parece super complexo, num guia rápido e certeiro para garantir aqueles pontos na prova. Bom, vamos começar com a pergunta que está no centro de tudo e que é um clássico de prova. O poder público pode simplesmente chegar e falar que não tem dinheiro para não cumprir uma obrigação que está lá na Constituição? A resposta, como a gente vai ver, é bem mais complicada do que um simples sim ou não. E é exatamente aí, nessa área cinzenta, que as bancas examinadoras adoram trabalhar. Para organizar nosso estudo, esse aqui é o nosso mapa. A gente vai do conceito básico até a visão do Supremo, passando por aquele confronto clássico com o mínimo existencial, depois um checklist matador para a prova e, no final, casos reais para tudo ficar bem claro na mente. Vamos nessa? Ok, primeiro passo, a base de tudo. Para conseguir responder qualquer questão sobre o tema, é preciso ter o conceito fundamental muito, mas muito claro. Afinal, o que exatamente significa essa tal de reserva do possível? De um jeito bem direto, o princípio diz o seguinte: a obrigação do Estado em prestar serviços tem um limite, que são os seus recursos reais. É aquela eterna briga, sabe, entre o que a Constituição promete e o que o orçamento realmente permite pagar. E aqui vai um detalhe que as bancas adoram cobrar: a origem do conceito. Ele veio lá da Alemanha e se divide nessas três dimensões. É importante gravar isso. A reserva não é só sobre falta de dinheiro, não. Ela também envolve a possibilidade fática, ou seja, ter gente e equipamento para fazer, e a possibilidade jurídica, que é ter previsão na lei e no orçamento. Agora sim, vamos para a parte mais importante para qualquer concurso no Brasil. Como é que o nosso Supremo Tribunal Federal, o STF, enxerga e aplica esse princípio? E olha, já vou dar um spoiler. A visão brasileira é muito mais dura, muito mais protetiva dos direitos fundamentais do que a tese original lá da Alemanha. E esse é o ponto de partida que tem que estar gravado a fogo na mente. Para o STF, a regra é cumprir o direito. Ponto. A alegação de reserva do possível é a exceção da exceção. O Estado não pode só levantar a plaquinha de sem recursos e achar que está tudo resolvido. Anotem este julgado e esta frase. É o entendimento consolidado do Supremo. Não adianta só o discurso, a alegação de boca de que falta dinheiro. A administração pública tem que botar na mesa as provas concretas, os dados objetivos, as planilhas. Tem que demonstrar, sem deixar dúvida, que é impossível cumprir aquela obrigação. Então, o ponto crucial é este. A reserva do possível não é um salvo-conduto. Não é uma carta branca para o gestor público fazer o que quiser. O ônus, a responsabilidade de provar a impossibilidade, é inteirinha do Estado. Se houver qualquer dúvida, o judiciário vai pender para a proteção do direito fundamental. E não é uma provinha qualquer, não. Olha só o tamanho da lista. O Estado precisa demonstrar que não tem dinheiro, claro, mas também precisa mostrar que gastou o que tinha do jeito certo, que uma decisão do juiz causaria um caos na administração e ainda por cima tem que sugerir uma outra saída. É um teste extremamente rigoroso. Agora a gente chega no clímax do tema. Esse é o ponto que, se for bem entendido, garante a maioria das questões. O que acontece quando o limite de recursos do Estado bate de frente com aquilo que é o mínimo para uma pessoa ter uma vida digna? De um lado, a gente tem o Estado dizendo: só posso fazer o que o meu orçamento permite. Do outro, o cidadão cobrando o núcleo essencial dos seus direitos, o básico para sobreviver. E aí, quem ganha essa batalha? O que a nossa jurisprudência decidiu sobre isso? E a resposta do STF é categórica. O mínimo existencial sempre, sempre prevalece. O Estado não pode usar a falta de recursos como argumento para negar um núcleo essencial dos direitos fundamentais. Saúde básica, educação infantil, assistência aos mais vulneráveis, isso não entra na negociação. Ok, agora vamos entrar no modo revisão turbo. É hora de anotar aqueles pontos técnicos que bancas como Sebrasp, FGV e outras amam colocar nas alternativas só para confundir. São as regras de ouro para gabaritar qualquer questão sobre isso. É para memorizar essa lista. Vamos lá. A reserva tem natureza fática e financeira. Ela é relativa, jamais absoluta. Exige prova objetiva do Estado. Não pode passar por cima do mínimo existencial. Tem que ser analisada com proporcionalidade.
E, muito importante, não impede que o judiciário analise as políticas públicas. E aqui está uma pegadinha clássica de prova. Se a falta de dinheiro é resultado de má gestão, de corrupção, de falta de planejamento, aí o Estado simplesmente não pode alegar a reserva do possível. Seria o mesmo que dar um prêmio para a ineficiência, né? O STF é muito firme nisso. A teoria está clara, mas e na prática, como isso funciona? Vamos dar uma olhada em como o STF e o STJ aplicaram o princípio em casos bem concretos, que são exemplos excelentes para citar numa prova discursiva. Olha só como a aplicação varia. Para medicamentos de alto custo, a análise é bem complexa e vai além da reserva do possível. Já para vaga em creche, o STF, no tema 548, bateu o martelo. É um direito que o Estado não pode negar. E na moradia, a reserva até pode ser alegada, mas não se a pessoa estiver numa situação de extrema vulnerabilidade. E para fechar, aquele resumo de 1 minuto para dar uma olhada na véspera da prova. Vamos lá! Reserva do possível é um limite fático financeiro, mas não é absoluto. Precisa de prova técnica, perde para o mínimo existencial e não impede o judiciário de agir para garantir direitos essenciais. A visão do STF é dura e exigente. Simples assim. Para terminar, fica aqui uma provocação para a gente pensar. Considerando quão difícil é para o Estado provar essa falta de recursos, será que a reserva do possível não se tornou, na prática, mais uma desculpa política do que um princípio jurídico de fato? Uma questão que vai muito além da prova, né? Bons estudos e até a próxima!